Olá, muito boa tarde. O primeiro aniversário da eleição do Papa Francisco foi uma oportunidade para recuperar mensagens e gestos essenciais de um pontificado que surpreende constantemente. O alcance dos desafios colocados pelo Papa às famílias, aos jovens, à Igreja, a toda a sociedade, merecerão hoje a análise de Guilherme de Oliveira Martins, convidado do programa Eclésia. Dr. Guilherme, muito boa tarde e obrigado por estar neste programa. Perguntava-lhe antes de mais se comunga essa ideia de que estamos aqui diante de um efeito Papa Francisco com este pontificado. Estamos indiscutivelmente perante o efeito positivo, uma vez que desde os primeiros sinais, logo após a eleição, o Papa apresentou-se junto daquele povo que se aglomerava na Praça de São Pedro e antes de dar a bênção que todos aguardavam, pediu que aqueles fiéis que ali representavam o povo de Deus fizessem uma oração pelo seu bispo. Este foi um sinal de diferença, um sinal de uma grande proximidade. Eu diria que a primeira característica deste pontificado é essa de proximidade. Comprovada depois em muitos gestos. Comprovada em muitos gestos e designadamente em relação à simplicidade, à humildade. E esse aspecto é extraordinariamente importante e tem sido salientado nos mais diversos horizontes, quer dos cristãos, quer dos não cristãos. E esse aspecto é particularmente importante. Por outro lado, o facto de o Papa se despojar de elementos de soberania política. O magistério espiritual do Papa é fundamental. Naturalmente que os anteriores Papas, quer João Paulo II, quer Bento XVI, já tinham dado sinais que preparam esta circunstância. Papa vindo do fim do mundo. Do fim do mundo no sentido positivo, no sentido da distância. Vindo da Argentina, vindo da América do Sul, vindo do Hemisfério Sul. Eu recordo que o Papa João XXIII, quando teve a decisão profética de convocar o Concílio Vaticano II, fê-lo dizendo muito claramente que não era possível a Igreja continuar a ser eurocêntrica. E eu diria que pela primeira vez agora temos a demonstração da consequência disso mesmo. É o Papa que vem da América do Sul, que vem do Hemisfério Sul, de acordo com essa preocupação que João XXIII teve de, dizia ele, abrir as janelas de par em par, sem medo das correntes de ar. Também por isso, vindo de um ambiente distante do contexto do Vaticano, há essa distância não só geográfica, mas também de concepção do que deve ser hoje uma estrutura institucional? Sim, e devo dizer que, antes de mais, o Papa tem-se preocupado com a reforma da Cúria, mas, em primeiro lugar, com a reforma do Papado. Este aspecto é muito importante. A figura do Papa... Isso é o que está ao alcance dele imediatamente? Está ao alcance dele diretamente e começou no primeiro minuto, no primeiro momento em que se conhece a eleição e ele se dirige aos fiéis e àqueles que estão na Praça de São Pedro. Por isso eu me permiti recordar esse primeiro sinal. Depois, uma preocupação muito forte com a justiça, com a necessidade de dar um sinal às pessoas de que o espírito de pobreza não se confunde com a miséria. Temos isso na mensagem da Quaresma de 2014. Eu penso, aliás, que a mensagem, que é uma mensagem relativamente curta, muito precisa, e é uma mensagem que tem justamente este tema. Uma coisa é a pobreza. No fundo, despirmo-nos
de tudo aquilo que seja o materialismo, o consumismo, o imediatismo. Mas, simultaneamente, tomarmos consciência de que essa pobreza, a pobreza que está muito claramente no exemplo evangélico do bom samaritano, essa pobreza não se confunde, no entanto, com os sinais preocupantes relativos à miséria. Miséria material, miséria moral, e o Papa chama a atenção com especial ênfase para esses aspectos, como o tinha feito na sua primeira encíclica. Eu gostaria de salientar este facto, uma encíclica feita a 4 mãos, uma encíclica onde se nota muito claramente o contributo próprio do novo Papa Francisco, mas em que, evidentemente, se assume essa humildade de partilha com o projeto que vinha já do pontificado anterior de Bento XVI. Depois, e já a 2 mãos, o Papa escreveu esta exortação apostólica e recordo aqui para detalharmos essa análise sobre a justiça social, sobre a economia. Está aqui essa frase, esta economia mata. É aí que está a causa da miséria, segundo o Papa, num sistema económico que mata? Certamente que sim. E, sobretudo, há aqui um sinal que já estava na encíclica Caritas in Veritate de Bento XVI, esta preocupação com o facto de a crise económica e financeira que sentimos hoje no mundo tem raízes muito profundas nos valores, no vazio de valores e na indiferença. E nesse aspecto o Papa também nos chama a atenção para um outro aspecto que é a idolatria do dinheiro, a idolatria do mercado, e essa idolatria é extraordinariamente negativa. Estamos, afinal, a reconstruir o bezerro de ouro. O Papa dilo claramente. Na exortação apostólica isso está afirmado. E, afinal, ao reconstruirmos o bezerro de ouro, nós estamos a viver com os recursos que não temos e estamos a retirar aos mais pobres e estamos a retirar às futuras gerações aquilo a que elas têm direito. Quando nós gastamos aquilo que não temos recorrendo ao crédito, e essa questão é uma questão fundamental, porque é uma questão que não tem a ver apenas com o ensinamento do Papa, tem a ver com um sinal muito claro relativamente às respostas à crise financeira perante a qual nos encontramos. Em todo caso, e chegados a este ponto, a esta economia que mata, temos alternativa? E qual é a alternativa? Há alternativas, mas as alternativas têm que ser trabalhadas a partir, por um lado, de uma noção que foi primeiro defendida pelo anterior arcebispo de Milão, a noção de sobriedade. Esta noção é particularmente importante. Na homilia de Natal de 2008, perante os primeiros sinais da grave crise financeira, o arcebispo de Milão disse precisamos de fazer qualquer coisa. E precisar de fazer qualquer coisa era constituir uma rede de solidariedades, de modo a podermos dar resposta, por um lado, à crise do Estado de Previdência. A crise do Estado de Previdência é a crise da demografia, é a crise que temos relativamente às baixas taxas de natalidade nos países mais desenvolvidos e, simultaneamente, ao excesso do crédito. Eu diria que é indispensável que as pessoas percebam que, em vez da idolatria do dinheiro, devem ter sobriedade, devem recusar a indiferença e, sobretudo, estar atentos. E ter cuidado. Esta palavra cuidado é uma palavra extraordinariamente importante.
ela foi introduzida na Organização das Nações Unidas por uma portuguesa, Maria de Lourdes Pintacil, que falou de cuidar do futuro, cuidar dos outros, e a palavra cuidado é a etimologia da palavra caridade. Eu devo dizer que, em determinado momento, a caridade ganhou um sentido pejorativo. Porquê? Porque não percebemos qual era a sua verdadeira etimologia. Caridade é amor. Caridade é proximidade. Caridade é subsidiariedade. Este aspecto é particularmente importante. Ele está no ensino da Igreja, mas cada vez mais está nas instituições internacionais. A necessidade de tratarmos dos problemas o mais próximo possível das pessoas, o mais próximo possível dos cidadãos. São propostas que, por certo, atingem cada pessoa, que as cumpre ou não. De que forma é possível que elas atinjam também teorias, sistemas, nomeadamente no âmbito da economia? Eu tenho dito que a doutrina social da Igreja hoje tornou-se transversal, tornou-se aplicável a todas as ideologias e a todas as famílias políticas, porque não é uma ideologia. E é muito importante porque houve uma evolução. Eu diria que, paradigmaticamente, quando lemos a Caritas in Veritate, vemos que não é já uma resposta política a outras soluções políticas, é uma resposta transversal para todos. E este sinal é especialmente importante para os vários sistemas, pôr em primeiro lugar a dignidade da pessoa humana. E isto aplica-se a todos, porque não podemos esquecer o papel fundamental da iniciativa dos cidadãos e das pessoas, o papel fundamental, já o referimos, da subsidiariedade, o papel fundamental de um mercado social com consciência da justiça. E esta questão também é, a meu ver, especialmente importante. Esta transversalidade da doutrina social da Igreja, e o Papa Francisco tem-no dito muito claramente. Esta exortação apostólica, que é uma exortação dirigida primacialmente aos cristãos, no entanto, chama os cristãos à responsabilidade de uma resposta que seja válida para todos, os homens e mulheres de boa vontade. Desafios bem a propósito, no início da Semana Caritas, que estamos a assinalar por estes dias também. Voltando à questão do Papa Francisco, deste pontificado, e a um aspecto que já aqui referiu, o da reforma, nomeadamente da Cúria Romana. Na sua opinião, por onde é que ela avançará? O Papa Francisco tem tido algumas iniciativas, mas entre muitas que tem, dá também algumas recomendações, como deu aos cardeais, diante de todos os cardeais, por exemplo, para acabarem com as murmurações no ambiente do Vaticano. Naturalmente que sim. Esse ambiente que caracterizou alguns dos anos pretéritos tem uma resposta por parte do Papa Francisco. É indispensável mudar o funcionamento, é indispensável garantir que os meios da Igreja sejam postos ao serviço de todos e que não haja engenharias financeiras e que não haja, afinal, o cair no erro, afinal, que seria o erro de regressar ao ídolo de ouro e, naturalmente, que isso não pode deixar de estar claro. Mas o Papa teve o cuidado de começar por si, começar pelo próprio papado, pela imagem, pela simplicidade. Distribuindo também responsabilidades? Distribuindo responsabilidades. A colegialidade é absolutamente fundamental. O elemento da sinodalidade da Igreja é algo de extremamente importante. Recordo aquilo que foi um dos primeiros gestos do Patriarca de Lisboa, Dom Manuel, na linha, aliás, do sínodo que vai ter lugar sobre os temas da família e que decorre do inquérito que foi feito e no qual todos ainda podem participar, é preciso dizê-lo, porque esta participação é uma participação permanente, não é uma questão que se possa dizer, não, porque houve pessoas, muitas vezes, vários amigos meus que disseram, mas eu não respondi, eu não tive a oportunidade de responder.
essa colegialidade é uma colegialidade de intervenção permanente e portanto, todos estão sempre a tempo de participar ativamente e esse aspecto não pode deixar de ser salientado. Portanto, prepararmos o sínodo sobre a família que terá lugar em 2014 e, simultaneamente, preparar os sínodos próximo das pessoas que nas dioceses vão ter lugar e, nesse sentido, muito oportunamente e simbolicamente, Dom Manuel, Patriarca de Lisboa, disse-o, que quer que a sinodalidade seja também uma regra na Diocese de Lisboa. Ainda nessas mudanças no modo de funcionamento no ambiente do Vaticano, acha que a recuperação da confiança, de relacionamentos em confiança, é fundamental? Estaria o Vaticano estariam os relacionamentos entre as instituições, entre as pessoas, em quebra de confiança? É preciso, nestas circunstâncias e em momentos de crise como este que vivemos, dar alguns sinais. E há uma crítica injusta que tem sido feita ao Papa Francisco. É a crítica de dizer que ele está demasiado exposto, mas o Papa fala intencionalmente e fala bem. É indispensável que, através desta presença em que o Papa chama a atenção para os elementos essenciais, porque, no fundo, esta novidade deste papado é a novidade do reencontro das raízes. E é por isso, volto à mensagem da Quaresma, que o Papa chama a atenção para que esta pobreza tem que ser posta ao serviço de todos. Como adequar palavras e gestos de uma pessoa à instituição que ele representa? Sim, e sobretudo porque o Papa Francisco não quer que esta sua presença, que esta sua exposição seja de algum modo apagar da Igreja como um todo. Não é por acaso que eu comecei esta nossa conversa por falar desse gesto primeiro do Papa de chamar a atenção para a importância do povo de Deus que ali estava representado por aquelas pessoas na Praça de São Pedro. A Lumen Gentium chama muito a atenção para a importância protagonista do povo de Deus e é por isso que costumamos dizer as duas Constituições gêmeas, a Constituição Gaudium et Spes e a Constituição Lumen Gentium, têm que ser vistas articuladamente, povo de Deus partícipe, povo de Deus atuante e não a ideia de personalização do papado. O Papa Francisco pode, enfim, estar entre aqueles acontecimentos mediáticos que caracterizam estes tempos, que sim senhor, tem o seu momento de fama, de glória, mas que é ultrapassado diante de outro acontecimento, rapidamente? Não são os 15 minutos de glória de que falava Andy Warhol. Porquê? Porque estamos a falar de raízes muito profundas. E eu, comparando e lendo a imprensa internacional, vi com especial gosto e especial agrado a reação de figuras que todos nós respeitamos, mas que tiveram sempre uma voz crítica, como Hans Küng, que é o primeiro a dizer neste aniversário da eleição do Papa Francisco que houve sinais indiscutivelmente importantes, como aliás Leonardo Boff também salienta. É muito interessante, dir-me-ão, mas por que razão é que invoca duas figuras que se singularizaram nos últimos anos por serem especialmente críticas? Exatamente por isso. É importante que esta mensagem seja uma mensagem que seja abrangente e que vá também àqueles que tiveram posições críticas, têm posições críticas, e essa liberdade é extraordinariamente importante, porque é a liberdade de consciência que está consagrada e aceita no próprio concílio da Declaração da Liberdade Religiosa. A liberdade religiosa é justamente a liberdade de ter religião e de não ter religião. E essa liberdade é absolutamente fundamental. Sua opinião, Dr. Guilherme de Oliveira Martins, de que forma...
O que é que ficará na história do próximo ano do pontificado do Papa Francisco? É muito prematuro estar a fazer esses anúncios. Eu diria que há um momento crucial neste ano, que é o Sínodo, de que já falámos, uma vez que o Papa tem dado sinais de nos apresentar uma família adequada à realidade que temos. Não é uma família idílica, não é uma família que está, porventura, nas representações utópicas. Não. É uma família real, com as suas dúvidas, com as suas angústias, com os seus problemas. Porque essa é a grande questão. E essa é a demarcação de fronteira entre a miséria que não queremos e o espírito de pobreza que desejamos ter. Coreia do Sul e Terra Santa serão dois destinos do Papa proximamente, nomeadamente essa viagem à Ásia, o que é que demonstra? Esta viagem à Ásia é o primeiro passo. O Papa tem tido um especial cuidado relativamente à afirmação do catolicismo na Ásia. É um tema sensível, muito sensível, e eu estou certo de que o Papa vai conduzi-lo com inteligência, sentido prático e, sobretudo, dizer aos cristãos da Ásia que a sua persistência é algo que nós acompanhamos com muita atenção. Dr. Guilherme de Oliveira Martins, muito obrigado por ter estado aqui neste programa, onde quisemos analisar o pontificado do Papa Francisco e as consequências que está a provocar em crentes e não crentes. Votos de um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.